A amarração foi revelada pelo próprio namorado. Isso aconteceu com a minha prima. Ela se apaixonou por um cara mais velho que ela. Fui conhecendo mais, tal. Só que acontece, com o tempo, ele virou abusivo. Ele era grosso, estúpido, acho que traía também, pelo que ela comentava na época. E detalhe, quando ele encontrava as pessoas, ele tirava sarro dela. Sabe, um cara assim, ridícula. Ela era bem jovem, ela tinha uns 15 anos. Ela acabou se entregando aos encantos dele, né? Dali em diante, ele começou a ser mais abusivo ainda. Eu lembro dele, ele era um escroto de verdade. Ele tirava sarro dela, ele fazia piada, pegava ela pelo braço assim, sabe? Eu achava bem grosseiro. E ela não entendia o porquê que ela aceitava isso. E as amigas delas já estavam naquela fase, né? 15, 16 anos, saindo, curtindo, e ela nada. Ela não conseguia se desprender dele. Ela tentava terminar, daqui a pouco ele aparecia. Não, ela mudava na hora, ela não conseguia entender. Porque não era bom, não era saudável. Teve várias confusões, tal, coisas que ele falava, chateava. Foi o primeiro momento dela. Talvez por isso ela achou que, né, deveria aceitar ou ficar com ele por conta disso. Eu lembro dela terminar o tempo todo. E ele sempre vinha com presentes pra ela. Deu vários perfumes pra ela. Eu lembro que ele dava joias pra ela. E ela usava as coisas, tal, mas sempre aquela opressão, sabe? Você tá com a pessoa, ao mesmo tempo tá sozinha, porque ele saía, ele fazia o que ele queria, falava com ela a hora que ele queria e ela aceitava aquilo. Até um dia que ela ganhou um brinco de ouro dele. E ela não tirava mais aquele brinco, gente. E ele amava ver o brinco dela. Foi passando o tempo, ela sofrendo com aquilo. Ela sempre recebia oração da nossa família. Porque nós temos um vô e uma avó que ora muito pela gente e tal. E as pessoas orando pra ela sair desse relacionamento abusivo, porque era nítido que ele era abusivo. Ela disse que, muito triste, sem querer, foi encontrar com ele. Esse dia ela falou assim: por que, Deus? Por que isso? Por que eu aceito isso? Ela só pensou: Deus, o porquê que eu tô aqui? Ele deu uma gargalhada, gente. Ele gritou com ela e disse: você vai ficar até quando eu quiser. E começou a rir, gente, uma risada de capeta. Deus me livre. Na hora que ele falou isso, veio na cabeça dela os brincos. Ela chegou em casa, ela catou esses brincos, ela comentou com os pais sobre, e eles falaram pra ela: se você sentiu algo perante a isso, se desfaça agora. Gente, ela se desfez. Foi impressionante. Ela não sentia nada, ela sentia indiferença, ficou com nojo, não queria mais aquela relação. Muitas pessoas ajudando ela em oração. Ele foi se distanciando. Até uma época ele viu a irmã dela e perguntou por ela: ah, tá bem, não quer saber de você. Ele virou e falou assim: até quando eu quiser, ela não vai saber de mim. Por quê? Nós descobrimos que ele era de uma religião de matriz africana. Inclusive, uma pessoa foi morar na rua dele e lá tinha os trabalhos sendo feitos no quintal dele e chegou a ver ele, né? Com as vestimentas e tal. A partir disso, a gente teve certeza que era amarração. Entendeu? E graças a Deus, ela se livrou. Ela pediu tanto a Deus que do nada, ele mesmo vomitou. Ele mesmo contou. Meio que, né? Em tom de deboche. Deus foi e pôs na cabeça dela o brinco. Ela se desfez do brinco e acabou, caiu por terra. Graças a Deus. Gente, não façam amarração, porque ela não amava ele. Ela tinha ódio e nojo e ficava com ele, mesmo sofrendo. Isso não é bom. Você segurar a pessoa com você, sendo que a pessoa nem gosta de você, isso é egoísmo demais. Como agir perante uma situação dessa, gente? Que horror, né? Tá maluco. E ele, não sabemos mais do Baledito, bem.